Estamos ao vivo. Queria primeiro mandar um abraço para o Vitor, que acabou de fazer o primeiro comentário. Então, nada mais legal do que a gente falar: olha aí, parabéns. Vitor fez o primeiro comentário. E, Ricardo, vai ficar gravado, depois vai ter um Notion, onde tem todo o conteúdo depois para vocês olharem. E esse conteúdo agora foi uma aula, então com certeza a gente vai ter que assistir de novo, tirar print dos slides para a gente poder copiar as nossas empresas. Isso vai ser assim daqui para frente. Mas brincadeira, não. Obrigado de novo por vocês estarem todas aqui. Estou muito feliz. Agora, 8h40. A gente já tem algumas perguntas que vieram do outro conjunto de perguntas, mas lembra que a gente pode colocar mais. Tá com um eco? Tá vindo com eco de quem? Meu eco. Deixa eu ver se tem alguém com microfone aberto. Depois a gente vê se aparecer mais eco, hein, gente? Vou fazer a primeira pergunta que tem ali. Essa pergunta é a pergunta que todo mundo quer saber, principalmente para quem já tentou 1000 coisas. Como que a documentação da pesquisa é feita? Que ferramenta que vocês estão utilizando para documentar esses bilhões de achados? Vou começar e você me complementa aí, vocês duas. Mas, bom, acho que todo mundo agora espera uma resposta, né, de algo das melhores e maiores ferramentas do mundo, mas a gente usa o básico, que funciona super bem. Acho que o pacote ali do Google, então a gente, geralmente, né, todos os nossos templates, a gente usa Google Docs mesmo. Todos os nossos relatórios de pesquisa, a gente combina Google Docs com Google Apresentações. Isso no dia a dia, né? Quando a gente está executando pesquisa, assim. E eu acho que a gente usa o básico mesmo, para gravações, né? Quando a gente faz entrevista no Meet, no próprio Meet a gente grava, então a gente está usando tudo que o Google pode nos oferecer. E aí acho que Mari pode complementar e Nath pode falar um pouco sobre como a gente organiza isso tudo, porque no fim são muitos insumos gerados, né? A gente usa também o Google Sheets, né? Planilhas para a gente conseguir tabular entrevista, tabular testes, até para a gente cruzar alguns dados, né? Então o básico funciona bem. Bom, complementando um pouquinho do que a Gabi falou, partindo um pouco para a parte de processos, né? A gente registra os nossos processos, documenta eles no Confluence. A gente também utiliza, por exemplo, ferramentas como o Miro para facilitações e até registro de alguns processos de forma mais visual. E a gente tem uma prática que, particularmente, eu adoro, que é a possibilidade de experimentação. Então, falando de repositório, hoje a gente tem uma alternativa super simples, mas que hoje é o que a gente tem de mais completo, utilizando o Google Sheets, né, as planilhas, de fato, e estamos experimentando algumas ferramentas. Então, a gente está experimentando, por exemplo, o Notion e uma ferramenta interna de biblioteca de dados, que é o Wikipedia. Então, a gente vai ter uma versão, digamos assim, um ambiente de pesquisa dentro do Wikipedia, que é uma ferramenta interna do PicPay, para que esses achados sejam compartilhados, né, junto, assim, para os nossos stakeholders. E para o ano que vem, brilho nos olhos agora, a gente está cotando uma ferramenta que é a ação de consumo, que é o Dovetail. Então, a gente está sempre nessa busca pelo próximo passo, por melhorar as coisas. E acho que assim a gente segue, né, realmente melhorando nosso processo como um todo. Eu acho que uma outra coisa legal também que a gente faz e que ajuda a disseminar os conteúdos aqui de pesquisa, a gente tem um canal que hoje eu acho que ele tem mais de 500 pessoas, né, que chama Research News. E a gente costuma divulgar todas as nossas pesquisas lá. Então, lá tem pessoas de todas as áreas possíveis do PicPay, não é só PD, não é só marketing, não é só growth, assim, são várias áreas que estão lá consumindo dados e vendo coisas que, nossa, isso é muito legal. Então, esse canal, a ideia é a gente estar sempre compartilhando as pesquisas lá, e além disso a gente também tem, acho que a gente explicou isso também, né, agora há pouco, o Research Talks, que ele acontece de 15 em 15 dias, e aí a gente sempre chama, convida pessoas para trazer pesquisas, a gente apresenta também para disseminar isso para a galera. Nossa, muito legal. Inclusive, gente, se vocês tiverem mais perguntas, lembra de colocar ali na caixinha, tá? Eu sei porque vocês estão comentando alguma coisa ali, mas depois a gente coloca na caixinha também. Tem mais uma pergunta também lá da outra caixa de perguntas, que eu gostei da pergunta, é uma pergunta complicada.
Já aconteceu das perguntas que vocês prepararem não serem suficientes para coletar o dado que vocês precisavam? E como que vocês contornam esse tipo de situação? Gabi pode complementar aí também. Falando um pouquinho aqui dessa frente de market research, às vezes o que acontece é que às vezes essas duas frentes de market UX se casam muito, né? Então, uma coisa que eu até comentei, que é muito legal, assim, essas áreas estarem juntas, porque às vezes uma área tem um olhar, a outra tem outro, e a gente fala, nossa, que legal, vamos duplar nessa pesquisa, vamos fazer isso. Então, sim, tem momentos que, às vezes, uma pergunta específica não vai trazer exatamente aquilo que a gente quer, mas a gente consegue sanar, às vezes, de outras maneiras, né? Tem várias metodologias hoje, então, levantamento de dados secundários, enfim, levantamentos de mercado, e às vezes tem alguma metodologia muito específica de UX e Market Research que a gente consegue complementar e chegar naquilo, às vezes, mais próximo. Então, a ideia é sempre a gente estar trocando muito para descobrir as várias possibilidades e metodologias que a gente tem para fazer isso. Acho que um ponto importante de destacar é que a gente dedica muito tempo ao planejamento, né? Então, como eu falei antes, a gente tem template e tudo mais, mas para a gente é essencial que o planejamento seja feito de forma muito criteriosa, que a gente consiga contemplar, né, os stakeholders, as pessoas interessadas ali na pesquisa, quem vai consumir esses dados e quem está demandando a pesquisa. Se a gente conseguir cruzar com as métricas do negócio, se a gente contemplar os objetivos, se a gente contemplar as perguntas que as pessoas têm internamente, dificilmente a gente vai ter um roteiro muito raso, né? Então, acho que a dica de ouro é, quanto mais tempo você dedicar ao planejamento, revisar o planejamento, pedir que outras pessoas olhem, que outras pessoas contribuam, você acaba mitigando um pouco desse risco aí. Muito legal. Nath, você quer acrescentar alguma coisa também disso? Com relação a isso, não. Eu acabo, em Opus, a gente faz menos pesquisa, né? A gente basicamente acompanha e temos uma atuação mais cross, no caso, né, de suporte, mas acredito que é assinar embaixo o que a Gabi falou, perder um tempo ali no planejamento e, às vezes, envolver uma skill de comunicação, de tentar ser mais flexível com relação à abordagem, ter uma comunicação fluida para chegar no final da entrevista com aquilo que você precisa, acho que é muito o legal mesmo. Tem uma pergunta aqui que até o pessoal fez, o André fez no outro chat, e aí o pessoal perguntou aqui de novo, que é como que funciona essa relação dos times de pesquisa com as pessoas que são product designers. Eu entendi ali vocês comentando alguma coisa a respeito de quem que vocês dão suporte para o time, mas não necessariamente eles fazem demandas de pesquisa. E eu também, como eu participo das aulas com a Diana, então eu já escutei ela explicando também alguma coisa disso. Mas queria que vocês pudessem falar um pouquinho como é que é essa relação. E é uma pergunta polêmica, mas os product designers têm que fazer as pesquisas? Aí só para deixar essa pergunta, uma bomba, e vou embora, tchau. Bom, a gente... Primeiro, vou começar pela última pergunta. O product designer tem que fazer pesquisa sim. Aqui no PicPay isso é primordial, assim. Então, desde o processo seletivo é algo que o pessoal reforça muito, então o designer precisa entrar tendo certeza de que ele vai a campo, vai fazer pesquisa, vai analisar dados, vai analisar outras pesquisas, porque não dá para desenvolver produto com base em achismos, nem desenvolver produto sem você ter o contato, né? Acho que perde muito o feeling se você não tiver contato ali direto com o usuário. E a nossa relação no dia a dia é muito próxima, né? Porque, como eu mostrei lá a estrutura, a gente fica alocado nos times que também têm designers. A gente se comunica muito no dia a dia, porém a gente não dupla nas pesquisas, né? A gente faz pesquisas e eles fazem, só que a gente faz em campos diferentes de descoberta e a gente está ali para dar suporte para tudo que eles fazem. Então, a gente pode auxiliar dando feedback de alguma entrevista que eles fizeram, a gente pode também ajudar em questões operacionais, né? Disparar e-mail para o usuário, por exemplo, fazer as bonificações e dar o suporte que eles precisem, sabe? Então, se tiverem qualquer dúvida sobre definição de metodologia, a gente pode ajudar. Se eles precisarem de ajuda para moderação de workshop, então
É um time que a gente fica ali, a gente fala que a gente dá uma espécie de mentoria, né? Mas a gente não está formando as pessoas. Eles entram já sabendo executar e a gente fica disponível para dar suporte no dia a dia. Eu tenho uma observação com relação a essa contribuição da Gabi, que, assim, quando a gente está falando de 20 pessoas fazendo pesquisa, a gente está falando de um nível de maturidade do processo. E isso é muito mais fácil de replicar. Quando a gente está falando de mais de 100 product designers, mais o time de pesquisa fazendo, a gente tem que ter todo o cuidado, né, de voltar a atenção a cada momento, né, para revisitar esses processos, tentar comunicar de forma muito assertiva para todo mundo ficar na mesma página e para que, de fato, a gente consiga escalar o processo de pesquisa mantendo a qualidade. Então, com relação a essa relação, tem, acho que esse ponto de atenção, né, com relação aos processos, de fato, de pesquisa. E acho que o Opus atua muito pensando nisso. Eu queria complementar que, da última vez que Diana mapeou internamente, a gente tem mais de 200 pessoas que fazem pesquisa no PicPay em níveis diferentes. Então, se a gente tem 20 pessoas fazendo pesquisa no time de UX Research e Market Research, a gente tem mais de 100 designers e a gente tem outras pessoas de áreas de negócios, de área de marketing, de área de relacionamento com o cliente, que também fazem pesquisa e contam com a nossa ajuda também e com todas as padronizações, documentações que a gente já criou. Muito legal. Mari, você quer comentar alguma coisa disso também? Eu acho que é isso. Gabi, eu acho que é isso, é o melhor. Eu acho que é isso. Eu acho, não, tenho certeza que é isso. É isso. E além disso, tem só um outro ponto que eu queria complementar, que acabou, a gente fez esse lado, aí voltando para os canais. Isso acaba, a gente tenta usar ao nosso favor, né? A gente criou o canal chama Research Support, ou seja, em alguns momentos as pessoas começavam a chamar muito todo mundo de research, a gente às vezes perdia o controle, né, da quantidade de pessoas que chamou mais de uma porque uma demorou para responder. Então a gente criou, a Mari Antoniazzi, maravilhosa, criou um fluxo onde a pessoa responde nesse canal de research que é só para suporte. O problema que a pessoa tem, assim, alguém de research, quando apita lá, entra e quem tiver disponível na hora responde e tenta ajudar aquela pessoa. Nossa, então, isso acaba ajudando no processo também. Já faz um filtro antes, né? Assim, já tem uma camada de, tipo, uma peneira, o screener do screener do screener do screener. Adorei, muito legal. Eu vou agora pegar, gente, as perguntas que estão aqui. Então, eu vou pegar a pergunta que está mais votada. É uma pergunta mais técnica um pouco, mas como que vocês definem as amostras das pesquisas quantitativas e quais são as boas práticas de research para saber que essa amostra é confiável? Eu vou acrescentar um outro bloquinho. Sabendo ainda que vocês têm 200 pessoas fazendo pesquisa e que cada um pode ter uma visão diferente do outro. Eu acho que é isso. Como que vocês definem isso? Como é que são essas práticas? Vai, Mari. Mari, você é a melhor pessoa para responder isso. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre pesquisa quantitativa, a gente, para definir a amostra, tem alguns critérios, né? Tem várias variáveis que a gente pode adotar para ver. Em UX Research, Market Research, às vezes é um pouquinho diferente, dependendo do escopo. Para você entender uma amostra, sempre vai depender do seu universo. Se você tem um universo de muitas pessoas, ou seja, eu quero falar que aquela pesquisa é representativa da base PicPay, assim, que tem, né, como eu disse, mais de 50 milhões de usuários. Então, se eu pegar uma amostra muito pequenininha, ali, eu vou poder falar que aquela pesquisa é de fato representativa da base PicPay, né? Eu estou representando todos os níveis de usuário, todas as personas que a gente tem lá dentro, ou não? Eu quero pegar uma amostra, um público muito específico, que são pessoas da base PicPay, que usam tal produto, que fizeram X transações nos últimos 7 dias. Então, eu posso usar uma amostra menor, porque eu estou falando de um escopo mais afunilado, né? Então, a sua amostra sempre vai depender do universo que você tem, né? E aí, a partir daí, você consegue pensar várias coisas em relação à margem de erro. Então, eu vou ter uma margem de erro maior, menor, então, nessa análise eu tenho que tomar mais cuidado. Então, são várias variáveis para a gente pensar em amostra. Nem sempre uma amostra menor é ruim, né? Então, a gente tem ali um parâmetro de sempre tentar sair com uma amostra de pelo menos de 200 a 300 casos, mas isso costuma variar. Eu acho que responde tudo? Não sei, faltou alguma...
Só vou Eu complementar. acho, vamos colocar corações verdinhos, caso ela tenha respondido tudo. Verde, por favor, gente, verde. Só para complementar, a gente, para vocês entenderem de forma mais prática, né? Existem calculadoras de amostra, né? Todas essas métricas, essas variáveis que Mari falou, a margem de erro, a população, enfim, para chegar na amostra ideal, existem calculadoras de amostragem que vocês podem encontrar disponível na internet e que são confiáveis, né? Porque, afinal de contas, é um cálculo matemático. Mas aí, só para vocês entenderem de maneira prática, no PicPay a gente tem uma base de mais de 60 milhões de usuários e esses usuários, eles estão lá transacionando dentro de produtos diferentes, então pagamento entre pessoas, o cartão de crédito, e aí se a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai definir qual é o público que a gente quer. Então, eu quero pessoas que usam o cartão de crédito e que usaram o cartão de crédito no mínimo 3 vezes nos últimos 6 meses, por exemplo. E aí, quando você chega nesse cálculo, você vai saber quantas pessoas fazem parte daquela população, e a partir daí a gente calcula a amostra que a gente precisa para representar aquela população inteira, sabe? Isso, gente, usem as ferramentas ao nosso favor, eles estão aí para ajudar a nossa vida. Não tenham medo de usar as ferramentas, né? Assim, tem ferramenta para isso. Nossa, muito legal. Eu queria só que vocês olhassem que bonito que ficou esse chat com um monte de coraçãozinho verde, assim. Eu acho que tá bonito. Acho que vocês têm que tirar print. Manda pro pessoal falar assim, gente, vai ficar esse chat aqui. Esse chat tá cheio de bolinha verde, coraçãozinho, no caso. Um monte de coraçãozinho verde. Hoje é Black Friday, gente. Tá todo mundo aqui desesperado, porque é Black Friday. Metade das pessoas que estão aqui estão ali com o telefone tocando. Falou, o botão sumiu no meio do Black Friday. Então, assim, mas obrigado assim, por todo mundo estar ali cooperando. Eu queria aproveitar esse negócio ali dos 50 milhões de pessoas, um monte de gente. Como que vocês fazem o processo, então, para recrutar alguém para participar dessas pesquisas, sabendo tudo isso, né? Que você tem múltiplos, tipo, 1000 tipos de público ali dentro. Como é que vocês se organizam para fazer isso? Foi uma pergunta que até refizeram no chat. Nath, quer falar? Eu posso falar da parte de ferramenta que a gente utiliza, né? Hoje a gente tem utilizado o Infobip, que é uma solução de WhatsApp Business. A gente tem uma série de templates ali que a gente pode utilizar para dar início a essas conversas com os nossos usuários, mas antes disso tem uma parte que é de fato de seleção dessa base, né? Porque isso precede essa etapa de recrutamento propriamente dita, de fato envio dessas mensagens de fato para recrutar. Acho que Gabi pode falar um pouco melhor do que eu sobre a questão das bases, né? Mas hoje a gente tem, de fato, muitos usuários. É necessário que essa seleção aconteça antes da utilização de ferramentas. Antes de ter o Infobip, a gente utilizava alguns WhatsApps de forma oficial, digamos assim, mas não tinha, por exemplo, uma identificação, a logo, a foto, tão certinha ali do PicPay Pesquisa, do time de pesquisa do PicPay. Então, a gente considera um avanço que hoje a gente tem todos esses critérios de autenticação que conferem, querendo ou não, confiabilidade, né? Então, o usuário recebe essa mensagem e ele já tem ali a tagzinha de verificado, o nome time de pesquisa do PicPay, a fotinha, então ele entende que aquilo não é um golpe, né? Logo de cara, porque a gente também esbarrava muito nessa questão de sermos interpretados como, enfim, algum tipo de golpe que, infelizmente, estão tão comuns, né, atualmente. Sobre as bases, acho que a Gabi pode falar um pouco melhor do que eu. Uma coisa que eu tô vendo vocês falando aqui no chat, que é a Disney de pesquisa, não sei o que, gente, nossa vida é caótica também, viu? Também exige muito esforço, tem muita coisa que a gente tá errando e aprendendo diariamente, e acho que isso é a graça do processo. E para recrutamento, se alguém perguntou aqui, recrutamento ainda é uma dor? É uma dor, acho que sempre vai ser. A gente tem algumas estratégias, né, para a gente ir driblando isso. Então, a gente tem a bonificação, aí a gente vai pensando, essa bonificação não está convertendo muito bem, vamos aumentar o valor de bonificação, vamos negociar aí orçamentos maiores. A gente que faz o recrutamento, então a gente não tem time de recrutamento aqui. Cada pessoa que vai pesquisar é responsável por recrutar. E aí, como o Nath falou, a gente usa o WhatsApp aqui, e o WhatsApp e-mail. Em alguns casos, a gente usa telefone, quando a conversão está muito baixa, a gente usa a ligação telefônica também. E aí,
a gente tem que contar, né, com as pessoas estarem no bom momento também, não terem tido um problema com o app bem naquele dia e não querer participar. Então, tem diversas questões assim, mas eu acho que sempre vai ser uma dor, né? E o que a gente tem usado de estratégia é também mostrar para as pessoas que elas estão sendo envolvidas na construção de algo, sabe? Então, acho que é mais o valor que a gente vai entregando também, não só esperar que as pessoas estejam disponíveis ali para participar das nossas pesquisas. Alguém? Vou fazer mais perguntas, então. E, de novo, assim, aproveitando esse nosso clima de Black Friday agora aqui, todo mundo. Tem uma pergunta aqui, legal, eu gosto dessa pergunta porque é um desafio que eu também passo no meu trabalho, que é, às vezes, as pessoas encararem tudo num bololó só, as questões de pesquisa, e a gente sabe que tem pesquisas que são para um tipo de informação ou para empoderar um tipo de tomada de decisão, que é que processo e ferramenta vocês estão utilizando para fazer essa parte de monitoramento de mercado, que não é necessariamente pesquisa com usuários finais, mas que também é importantíssimo porque pensa a respeito de trimestres e quadrimestres e, sei lá, quarters, para falar chique. Mas como que vocês utilizam isso? Que ferramenta que vocês fazem? Como que vocês trabalham com isso? Em mercado, são várias possibilidades também, né? Então, desde você, por exemplo, utilizar um recrutamento externo e, às vezes, a gente mesmo fazer a pesquisa desse lado, isso não deixa de ser uma pesquisa de mercado, mas a gente conta muito com o apoio de institutos e parceiros, né? Fornecedores também. Então, às vezes, tem uma pesquisa que não tem como você fazer internamente, às vezes você quer fazer outras análises, né, que aí envolve análise de concorrência, enfim. Então, a gente conta muito, a gente tem uma lista de fornecedores, né, e a gente já sabe, esse fornecedor é mais especialista nesse tema, então a gente costuma fazer essa ponte de market research, essa ponte com fornecedores, quando a gente entende que essa pesquisa precisa ir para fora e a gente se envolve em análise, enfim, a gente sempre quer estar assim, né, porque a gente está ali com o fornecedor e a gente não se envolve, então a gente tenta se envolver em análise e colocar também a nossa visão, PicPay em cima daquilo. Então, é isso, quando não dá para fazer internamente, a gente checa sempre a melhor ferramenta, o melhor instituto, o melhor painel online que vai responder aquela pesquisa de mercado. Mais alguém? Não, muito obrigado. Queria um pedido super rápido agora, hein? São 9 e pouco da noite, a gente vai até 9h10, falta um minutinho para acabar. Eu sei que é sexta-feira, eu sei que vocês estão cansados, todo mundo. Então, todo mundo se dando um alto abraço para acordar. E vamos para mais uma pergunta. Todo mundo se auto-acordando. É melhor do que tabetear na cara. A gente se dá um alto abraço para a gente acordar. E tem uma pergunta que eu gosto quando tem essa palavra. Como que vocês aliam os resultados das pesquisas com interesses de negócio quando são conflitantes? E vamos acabar. Tchau, gente. Estamos indo nessa. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É agora que vocês têm a certeza de que nem tudo são flores. Mas brincadeiras à parte, como eu falei no início, dedicar tempo ao planejamento vai fazer com que você vá mitigando esses riscos aí, né? Vá reduzindo esses riscos. Então, a gente tem aqui a premissa de relacionar a pesquisa aos objetivos do negócio, né? Os objetivos-chave. Então, a gente olha ali para os objetivos do quarter e a gente vê de que forma a nossa pesquisa, os achados que a gente pretende ter daquela pesquisa, se relacionam, podem contribuir com aquelas métricas que o negócio tem. E para isso, o que a gente faz? É proximidade com áreas decisoras, né? Aqui a gente trabalha, todas as pessoas pesquisadoras trabalham diretamente com as lideranças das verticais, né? As lideranças dos times. Então, as lideranças de produtos, as lideranças de negócios, de marketing, de growth. E para isso, aí a gente vai ficando alinhado com todo mundo, né? No dia a dia, a gente vai entendendo para onde é que esses times estão olhando, para onde é que o negócio está olhando, para a gente saber que os nossos achados estão alinhados com aquilo ali e vão contribuir para aquilo ali. Mas eu acho que o que acontece com a gente não é nem dos achados da pesquisa não estarem alinhados com os objetivos, né? Eu acho que o que mais acontece é como fazer com que esses stakeholders consigam
quebrar os achados da pesquisa dentro da realidade deles. Então, levar para dentro dos times e ver como é que eles vão usar aquilo ali. Então, acho que isso é um desafio. Se alguém aí souber a resposta, né? Como é que faz isso? Me falem, pelo amor de Deus, que a gente também quer saber. Então, esse é um dos nossos maiores desafios, né? Nath falou sobre isso antes. Um dos nossos maiores desafios aqui hoje, junto com escalar pesquisa, é fazer com que as lideranças ali dos times consigam interpretar esses dados de pesquisa, tanto qualitativos quanto quantitativos, e levar isso para o dia a dia deles. Então, interpretar aquilo em sugestão para o produto de melhoria, de novas formas de receita, de novos produtos também, de novos serviços, enfim, de novos mercados que a gente ainda não está. E a gente está... Óbvio que a gente não joga na mão deles, né? E fala, resolvam aí, interpretem aí. Então, esse é o nosso momento agora, sabe? Então, entendendo a maturidade que a gente chegou internamente e o papel que a gente tem aqui, como a gente pode estar no dia a dia desses times, ajudando eles a mastigar esses achados de pesquisa e relacionar com as métricas que os times possuem. Muito legal, ó. Viu, gente? Sem conflitos. Falou bonito. Falou bonito. Sem conflitos, proximidade, comunicação desde o começo. Tá vendo? Não tem conflito. É só... Não tem conflito. Por exemplo, essa pergunta que eu vou fazer agora aqui do João, e aí vai ser a última pergunta, gente, porque não vai dar tempo. A gente faz a pergunta, depois a gente dá tchau, um beijo para todo mundo, sextou, hashtag sextou. A gente bota no chat sextou, que é... Olha isso. Olha, até sumiu assim. Foi embora. Voltou. Meu Deus do céu. Que susto. Achei que ela tinha ido embora. Como que é feito o alinhamento, então, com os PMs e stakeholders quanto a essas pesquisas? Que é uma pergunta aqui que também tem alguns votos. Porque, de novo, vocês comentaram que vem demanda de tudo quanto é lado. Eu acredito, porque toda empresa tem pastelaria, que deve ter momentos de pastelaria, assim, das coisas. Então, como que é esse alinhamento para diminuir esse estado de feira? Vou falar aqui da parte de produtos, e aí Mari complementa com o lado dela. Mas, assim, a gente recebe muito mais... Como eu falei, nosso foco é atender as lideranças das áreas. Então, a gente se relaciona muito mais com os heads de produtos do que com os PMs, por exemplo. Os PMs, como eles olham para o micro, né? Eles olham mais para as squads. Não vou dizer que olham para o micro, mas eles olham para um nicho, um contexto menor. Então, eles olham para a squad, eles se relacionam mais com os product designers, né? São pesquisas que olham mais para o que já está ali na visão deles para ser desenvolvida. A gente atende mais os heads de produto e até os C-levels. Então, essas pessoas estão olhando mais para o futuro. Então, tudo o que a gente geralmente puxa de pesquisa não está no roadmap para ser desenvolvido agora. Vai ser desenvolvido no próximo quarter, por exemplo. Sabe? Vai ser priorizado no próximo quarter. Então, assim, eu acho que o nosso alinhamento acontece diferente em cada time que a gente está. Então, a gente vai criando as nossas agendas recorrentes, né? E a gente vai criando formas que a comunicação aconteça. Os fóruns também, né? Como o Nath falou, a gente tem fóruns para poder falar sobre esses achados de pesquisa. E no dia a dia a gente vai vendo de que forma acontece, né? Mas óbvio que ocasionalmente surge algum pastel aí e a gente faz parte. Então, a gente tem que matar no peito e ver de que forma a gente resolve, sabe? Muito legal. E inclusive, falando o seguinte, eu amo pastel, não tenho nada contra pastel funciona. O mais difícil do negócio de pastel é quando a pessoa fala realmente, vai fritando o pastel e depois eu penso no recheio, que esse é um pedaço complicado do pastel. Então, mas muito boas explicações. Gente, eu infelizmente, muito contra a minha vontade, todo mundo sabe que eu adoro falar, a gente vai precisar terminar por hoje. Sexta-feira, sextou, estou feliz. Tenho certeza que vocês podem entrar em contato depois com todas elas, pelo LinkedIn delas, jogar as pesquisas, falar que vocês querem participar da pesquisa para ganhar um bônus, olha aí, para comprar alguma coisa. Olha que enviesadas essas pesquisas. A gente pode fazer isso, mas eu também quero lembrar vocês que amanhã a gente está de volta às 10 horas, time da OLX. Tenho certeza que o time da OLX dormiu tranquilo essa noite, Black Friday rolando, tudo certo, todo mundo está tudo tranquilo, tá assim, nada de métricas e coisas para bater, e vai ter sim, gente, o Samuel perguntou, o Notion com as gravações, eu imagino que vocês vão receber depois um link ali, vai estar tudo bonitinho para vocês poderem assistir, durante 3 meses, dá tempo de tomar notas, fazer postagens no LinkedIn e tudo mais,
queria agradecer muito, muito, muito todo mundo que ficou até aqui. Uma salva de palmas, mais corações verdes aqui, para a gente tirar print. Gente. E vamos fazer uma pose para o pessoal também tirar foto fazendo corações. Depois alguém aplica, gente. Vocês aplicam num emoji de coração verde na gente, por favor. Quero ver esses prints, hein? Quero ver esses prints. Obrigado, até amanhã, 10 horas. Nossa, balançou a mesa. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.